Foi! Olá, pessoal. Estamos todo mundo junto. Nossa, nem sabia. Eu nem sabia que começou aqui. Começamos aqui, ao vivo. Me pegaram, hein? Pegaram no flagra. Qual é o limite, hein? Qual o limite? Tipo, no meu cartão, nenhum. Não tem limite, velho. Cara, senhoras, muito boa noite. Estamos começando mais um episódio aqui icônico, cara. Sensacional. Um debate aqui. Hoje teremos um debate sobre humor. Boa, coisa... Opa, a melhor coisa. Coisa nova. Mais gosta. Debate sobre o humor. Olha, mas antes precisamos agradecer os nossos parceiros, Gui. Nós temos vários parceiros aqui. Isso aí, né? Temos a TV, a TV União. TV União. Esse podcast aqui vai pra TV União. É lógico que tudo que a gente falar aqui, como é um programa a gente vai falar com o tema humor, a gente tem que tomar cuidado, porque o humor é perigoso. Né? O humor é perigoso, tem que colocar censura, tem que colocar pio, um monte de coisa. Quase um crime hoje em dia. Se bobear, vai passar no Cidade Alerta esse programa. Saudadeira, vamos chamar o comediante ali, o preso. Invadimos aqui um clube de comédia clandestino, porra! Me dá imagem! Tráfico de piadas. Ou a gente podia fazer um vídeo de... Diz que tem até clínica de aborto ali que você entra, tá disfarçado que a clínica de aborto é quando você chega num show de comédia. É um comedy. É um comedy disfarçado. E TV União e as 25 cidades que nos acompanham aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. E também temos uma parceira, Alca Pizza. E Alca Pizza, que é... Alca Pizza é sensacional. O nosso convidado aqui, Alex Paim. Tem uma perto lá de cá, tem uma lá no norte. E 24 horas, você sabia? Sim, muito legal, eu pedia lá. 24 horas aqui em São Paulo, são várias franquias, você pode pedir em qualquer horário que eles entregam, 3 horas da tarde. Opa, tá lá a pizza. 6 horas da manhã. Opa, chegou. Assim, cara. Qualquer horário, cara. Alca Pizza você pode pedir no aplicativo ou também pelo seu aplicativo aí de comida também. Valeu, Alca Pizza, tamo junto. Obrigado. E o pessoal também tá falando muito bem das nossas canecas, viu, Gui? Do Vê Se Pode. E a senhorita Fita, personalizações que fez, mandou pra gente. Inclusive, vai fazer a nossa bancada aqui. Vai fazer tudo. O negócio vai ficar bonito, hein, mano? Vai colocar aqui o cenário, toda a identidade visual aqui. Muito obrigado. Obrigado. Senhorita Fita. Tamo junto, é nós na fita. E agora vamos falar do nosso convidado que tá aqui. Que o cara é roteirista, o cara é comediante, o cara é... Humorista e comediante. Tem tudo. Dizem que tem uma diferença. Tem uma diferença. Tem uma diferença, mas também é tipo o limite do humor, né? Aquele debate que não leva a lugar nenhum. Ô, Painho, qual o limite do humor? Vamos começar com o limite do humor, né? Alex Paim, cara. Esse cara é sensacional. Alex Paim. Pô, obrigado aí pelo convite. O Gui que também já teve no meu podcast, né? Que eu tenho um podcast também. Né? Todo mundo tem podcast. Quem não tiver, meu irmão, tá fora do... Porque o mundo mais precisa de mais podcasts, né? É que nem comediante, tem tudo quanto é lugar. Eu lembro quando eu tava fazendo, quando eu falei que tava fazendo podcast, né? O meu podcast, inclusive, tem um nome muito criativo que chama-se Podpaim. Que depois uns dois caras copiaram lá. Olha só. Fizeram um nome parecido, né? Podpah. Aí o Gui foi lá e nessa época que eu comecei a fazer o podcast, né, eu falei assim, pô, cara, todo mundo tem podcast hoje em dia. Aí eu falei, pô, nem todo mundo, o Monark não, né? Agora tá. Agora ele voltou, né? Maravilhoso isso. Mas você sabe que hoje em dia a saída do podcast é porque é o seguinte, antigamente a gente tinha essa conversa aqui à toa. E a gente ia lá pra uma mesa de bar, uma mesa da praça e ficava perdendo tempo. Hoje em dia é um jeito de monetizar a conversa. A gente tá ganhando tempo, mas as pessoas que estão vendo que perderam. Não, mas é bom que você faz fazendo outras coisas, né? Você pode ouvir. Você vê que o conteúdo também que faz sucesso na internet, ou uma coisa muito longa, que é um podcast, que é uma conversa que a pessoa pode ficar lavando louça, ouvindo, né? Ou uma coisa muito curtinha, né? Um reels, assim, que a pessoa vê correndo ali.
Inclusive o pessoal do Japão lá, um abraço pro pessoal do Japão que sempre assiste aqui. Teve um cara que mandou e falou: ô, cara, quando eu tô dirigindo, eu fico assistindo vocês. Eu falei, cara, não faça isso. Você assiste. Daqui a pouco vai ter campanha, né? Do Detran, né? Não faça podcast quando não estiver faça dirigindo. isso. E principalmente os podcasts de humor, né? Aí vão falar, pô, os humoristas estão causando acidentes. Mais isso, mais né? uma pra conta dos comediantes, cara. A gente tá vivendo um mundo da transição, eu acho assim, que o mundo ele tá ficando cada vez mais individual, né? A gente tava conversando isso em off, né? Você tava com uma teoria sobre isso, né? É isso. O que você acha que mais... É porque a energia da Terra, cara, a energia da Terra, assim, durante muitos anos, muitos séculos aí, os seres humanos, eles viviam em grupos, né? Então tudo era feito em grupo, tal, elencos, assim, era tudo feito em elenco, Era tal. meio tudo um bando de companhia do Zé Celso, né? Todo mundo pelado andando junto, né? Você quer dizer com isso que as casas de swing vão fechar? Todo mundo Esse de grupal virtual. aí nunca. Então, agora tá indo assim pro individual. Cada um tá. Eu tô fazendo as coisas sozinho agora. Antigamente eu precisava de mais gente. É aquele negócio, né? Todo mundo hoje pode, principalmente na nossa área, né? Todo mundo é a sua própria emissora de TV hoje em dia, né? Claro que você recebe um convite, você vai fazendo, você recebeu o convite daqui, vocês estão fazendo podcast junto, mas se não tiver pintando nada, vocês ainda têm seus próprios, né? Suas próprias redes, suas próprias coisas. Isso vai individualizando, né? Conforme as coisas vai dando certo, né? O que você está fazendo, seus projetos ali individuais, você vai se concentrando, né? Porque é até mais fácil, né? Do que fazer em grupo, né? Você também, né? Você também fez muita coisa sozinho. Você faz sozinho também. Muita coisa. Sim, desde adolescente. Aquela coisa solitária. Né? Ia tomar um banho, horas no banheiro. Eu sou desse time aí também, cara. Já vi pela cara. Eu gosto, assim, quando eu comecei a querer fazer comédia, fazer humor, trabalhar com humor, sempre a minha referência sempre foi grupo de humor, né? Eu gostava do Monty Python, do Cacete do Planeta, a minha época era ainda foi pré-stand-up, né? Que eu comecei a me interessar por comédia, então eu sempre imaginei uma coisa mais de grupo mesmo, mas quando o stand-up ele deu oportunidade de muita gente começar a fazer humor, porque não era aquela coisa que você precisava de uma alta produção, né? Eu comecei a fazer lá no Rio, no Comédia em Pé, o Luiz lembro. O Comédia em Pé foi o primeiro grupo a ter Open Mic, foi um dos primeiros, né? Tinha um quadro constante lá de Open Mic. O meu vídeo de Open Mic é o primeiro vídeo de Open Mic do YouTube. Que foda. E foi lá no Rio. Foi lá no Rio, era o mico aberto até que eles chamavam, eles nem chamavam Open Mic. Que era o Cláudio Torres, o Paulo Carvalho, Caruso e o Porchat. E aí eu fui lá, comecei a fazer lá, e os Opens que fizeram lá foram fazendo seus grupos, né? Porque não tinha outra opção, não é como hoje, que tem, né, todo um circuito, né? Então a gente começou a falar, foi a época, era o Marcos Castro, apareceu fez Open Mic lá, o Nigel Goodman, uma galera fez lá. Então a gente foi formando o grupo, mas o stand-up é uma coisa mais individual mesmo, né? Cada um escreve seu texto tal, e vai, né? Também comecei a trabalhar como roteirista e fui fazendo minhas coisas por conta própria. Mas tô num grupo agora que é o Pura Neurose, que é o grupo lá que eu faço. Pura Neurose. É mesmo? Que é o grupo que eu tenho com o Ronald Rios. Sou eu, o Ronald Rios e o Robert Kiefer. Isso eu não conheço, o Robert não. O Robert é do Rio de Janeiro? Não, ele basicamente, ele é de Juiz de Fora, né? Então eu considero um grupo carioca, né? Porque eu o Ronald somos do Rio, ele é de Juiz de Fora, então ele também queria ser do Rio, né? E ele é editor, ele também é editor para uma galera, pro Carioca, pro Whindersson. Que legal. E também faz comédia também, aí a gente juntou. A gente tem o nosso podcast também, né? Que lógico, né? Eu tenho meu podcast individual, eu sou tipo o pai do Cris. Eu tenho 2 empregos, eu tenho 2 podcasts. E temos o nosso podcast que é o Pura Neurose, que é um podcast que é mesa cast, né? É uma coisa só de... Porque você está falando de mesa de bar, né? O nosso é só falando besteira o tempo todo. É só a gente conversando, atendendo os ouvintes, o pessoal manda áudio, manda pix, é uma coisa bem mendigaria. A gente fica pedindo pix pro pessoal, aí o pessoal que vai mandando pix, a gente vai ouvindo as mensagens, respondendo.
É um pouco uma herança que o Ronald fazia o Oráculo na Jovem Pan, né? Isso, o Oráculo, eu verdade, lembro do Oráculo. mano. Então, Inclusive, um o amigo meu produzia isso aí. Sim, eu acho que o Cabide até deve lembrar do Oráculo também, o Cabide, nosso Eu acho que eu fui lá, homem do mano. Switcher. O Rivanzão fazia a produção. Aí é um programinha que a gente vai interagindo com os ouvintes e vai falando besteira entre a gente. E o nosso show, aí a gente juntou também para fazer o show também do Pura Neurose, né? Que é Pura Neurose em Concert. Uma vez você me convidou, não era um podcast no bar, no teatro? Ou não? Você não chegou a fazer um negócio? Esse foi um outro que eu fiz com o Bernardo Veloso, mas é por aí também. O Bernardo Veloso também eu fazia com ele meio que uma entrevista. Foi no Beverly, inclusive. Foi no Beverly. Isso. A gente fez lá. Mas o Pura Neurose, a gente faz o nosso stand-up, mas a gente tá gravando também um quadrinho no começo, que a gente faz mais ou menos o que a gente faz no podcast. A gente interage com a plateia ali e brinca ali entre a gente. Tem que ir procurando coisas, né, pra inserir nos shows, né, hoje em dia. Né? Que nem comédia, a gente faz desafio, que nem tem feito tanto, mas foi que deu uma alavancada. Desafio comédia ao vivo, que vai bem na rede social, né? Quando você tem um desafio, o desafio da semana, que é o assunto, piadas né? a gente escolhe 3 temas e faz as piadas em cima das Né? notícias. É difícil, mano. A gente sofre. Já participei lá. Já participou, né? É osso, cara. É osso. Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Tipo, no dia você tá ali escrevendo. Pra gente que é comediante, o mais engraçado é o Luiz fazendo. Que você vê ele sofrendo ali. Mano, eu sofro, velho. Ele põe um não deu tempo assim, de preparar, né? Você chega... Pois é. Fizeram um negócio lá. Fiz Charlie lá, eu errei, né? Eu vou fazendo e vou largando, entendeu? Que antes eu falava assim... O que acontece? Os caras fazem, tipo, o Rabinho é esperto. Ele quando ele vai fazer, ele quer ser o primeiro. Aí ele entra... Não, é o primeiro do show, né? Aí ele vai pro camarim e fica lá. Ele, o Diogo. Aí eles ficam lá, ele já fez o texto dele 10 minutos. Vocês ficam sabendo o tema na hora? Ou não, um dia antes. Um dia antes. Então. A produção manda, né? Mas normalmente a gente faz no dia, porque não dá tempo. Tu recebeu, tô num outro show. Tá fazendo outra coisa, né, tal. Que o Rabinho, o Diogo, eles já postam com né, já o conteúdo deles de YouTube e tal, fazer coisa da notícia também. Eu também faço muita coisa de notícia também. Nesse caso aí, quando você tá numa disputa, num desafio assim, aí tem 5 comediantes e é o mesmo assunto, é melhor ir primeiro. Porque a tendência de repetir. De acontece. Repetir a piada, e acontece. Fritada também é a mesma coisa. Fritada também. Eu tô colaborando lá também, tô escrevendo. Também tem isso. Tem 4 comediantes pra zoar o cara, né? Mais ou menos. 4, 5, né? A probabilidade de pensar piadas parecidas é grande, né? Aí quem vai na frente vai tendo mais chance, né? Que aí o que tá vendo tá lá, né? Tá rindo, mas puta merda, já usou o que eu ia fazer. Mas, por exemplo, nesse caso aí, é que no comédia ao vivo é tudo surpresa, ninguém sabe material de ninguém. Não, ninguém sabe. O fritada também não. O fritada também não? Porque, por exemplo, se você passa as piadas antes, aí você faz uma sequência... É coisa parecida. O dele tá meio forte, então eu acho que é deixar no final, isso aqui no meio. Como o Luiz falou até do desafio mesmo. Cada um recebe, cada um faz dentro do seu tempo, aí chega no dia meio na correria, não dá tempo de passar e tal. Eu escrevo as respostas do convidado, né? A minha parte ali na fritada que eu tô escrevendo... O Naldo jogou pra cima, né? O Naldo nem ele chegou lá na hora, né? A gente tava separando as piadas, aí o Naldo falou assim, não vou decorar isso nem fudendo. Não adianta, eu falei, mas não precisa decorar. É só ler. Ali, mas também não sei ler. E ele correu da luta, né, do Popó agora. Correu. Saiu ontem aí que ele já... Eu sabia que ele queria só o marketing. Ele se deu bem, mano. Show pra caramba. Quem diria que o Naldo ia mentir? Quem diria? E o Popó tá puto, velho. Porra, mano, eu fui no aniversário dele, cara. O Whindersson também deve estar puto, né? Pô, eu apanhei aqui, o Naldo não vai apanhar. Caraca. Agora, a gente tava falando sobre esse papo aqui nosso. O que eu percebo é que às vezes até a conversa em off, nossa, ou da galera em si mesmo que trabalha com comunicação, esse off não existe mais. O off do que aconteceu lá, o cara já joga aqui, porque é um jeito de gerar
mais conteúdo. Né? E a gente falou, cara, tá meio complicado aí. É que tá sempre rolando um stories, né? Tá sempre rolando alguma coisa, né? Você tá sempre produzindo conteúdo. Né? Não existe mais off. Não, e sem falar que tem muita gente que briga pelos podcasts, já viu? É. O cara fala mal do outro, o outro responde no outro podcast lá. Em corte. Mano, a réplica no corte. Isso rolou até um pouco na eleição também, né? Também. O Lula ia num podcast, falava um negócio, o Bolsonaro ia no outro, respondia naquilo. Em vez de ter aquele negócio, agora vamos à réplica do candidato, a tréplica, não sei o quê, né? Cada um tava indo num podcast, né? O Bolsonaro foi no Inteligência Limitada, que tinha tudo a ver com o título. Caraca, velho. Se fosse o AS, ele ia no Podpó. O Aécio sumiu, né, cara? Virou pó. Virou pó. Não, o AS, ele foi o deputado mais votado, ele é o cara mais discreto ali, né? Porque ele só entrou pra não ser preso, parece. Fica bem escondidinho. Né? Ele não fala nada, né? Cara, política é um negócio difícil também, política é bem complicado. É um negócio assim, cara, o que eu aprendi, né? Eu até apareci um pouquinho só que eu apareci minha cara na política o ano passado e eu já fiquei fora de um monte de coisa. Então, eu aprendi que foi cancelado. Foi cancelado aí em certos lugares. Mas na política, ou você é grande o suficiente para você ser dono das coisas, aí você precisa da política mesmo. A palavra política, ela significa conversa, relacionamento. Então você vai precisar de relacionamento com gente grande. Então você é grande, você é dono de alguma coisa para você depender da política lá de Brasília. É dono de emissora, porque é concessão pública dono também. De emissora, né? Dono de empresas, de grupos financeiros e tal, tudo mais. Você precisa da política. Agora, para você se enfiar na política, a não ser que você esteja trabalhando para a política. De repente você toma a frente lá porque você trabalha para os caras lá e você precisa falar. Agora, a gente aqui que é do entretenimento, cara, a gente é meio melhor manter o voto secreto, né? Eu prefiro, mano. Vai, faz com um, faz com o outro e fica pela galhofa. Antigamente tinha o negócio dos showmícios, né? Cortaram, né? Que a lei eleitoral cortou há muito tempo, mas era uma forma do artista ganhar dinheiro com a política. Os caras ganhavam pra caramba, porque o cara comprava pacotão, né? Sim. Era tipo assim, vamos fazer não sei quantas carreatas, então 10 shows. Toma aqui, pum. E aí a grana... Mas o problema é quando o cara perde... O político tem sempre que você cobrar antes, né? Qualquer prestação de serviço... E aí não tem mais showmício, cara. Porque já pensou, cara, ia dar uma merda pra caramba. Se estão esses políticos processando os comediantes por piadas, cara, imagina os cantores. Imagina lá num showmício o Sorocaba cantando lá. O showmício do Guilherme Boulos. Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta. Jean Willis. Que saudade, amor. Estou sabendo. Volta logo pra São Paulo, porque tá na Espanha. Showmício do Lula. É meu defeito, eu bebo mesmo. A Dilma, criminosa. Não posso olhar dentro do seu olhar. O showmício do Eduardo Leite. Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado. Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. O do Lula podia ser assim. Já me faltam dedos pra contar. Já era, né, cara? Você vai fazer um desse aí. Não, ia dar muito. É porque era muita grana, velho. Eu lembro disso aí que os caras se levantavam. Eu não lembro, não vou falar, eu não sei quem é. Mas tem um cantor sertanejo aí que, mano, o cara ganhou, assim, coisa de 10 milhões. Que é Gustavo Lima? Eu acho que é, velho. Que levantou, cair a carreira dele, foi pum. Show de prefeitura. Tem eu não sei se foi esse valor, eu tô chutando. Tá? 1 milhão na prefeitura. Sei lá, mas muito dinheiro, muito dinheiro. Rolava muito showmício. Mas showmício faz tempo que parou. Né? E outra alternativa do artista também ganhar dinheiro com política é se candidatando, né? Tem muitos caras tentando, né? Pra ver se garante o salário ali, né? O Maquito foi político, não foi? O Maquito foi vereador. Né? Vereador. Era por Guarulhos, né? Não São sei. Paulo. Acho que é Osasco. Acho que era São Paulo. Osasco. Acho que é Osasco, Pensei que era pra ficar perto do SBT, né? É do lado, né? Mas ele ainda não, né? Não. Ele foi... Quem mais, mano, tentou? Se envolveu com polêmica aí. O Gustavo Mendes tentou também, acho que não entrou. O Gustavo Mendes não entrou. Ele até apanhou porque de política, né? Não foi num show lá em... Teve um show que os caras saíram Minas Gerais, meio e tal. Teve isso E teve um negócio que ele apanhou, que ele disse que
que foi assalto, não sei, tem umas treta aí, né? Tem umas Caraca, treta. o cara jogou uma pedrona dele. Né? Aí não sei se foi briga também de política também, de coisa na rua ali. É que os caras, porque eu não gosto de fazer texto muito nem faço, de política, porque, mano, eu vejo o Rabin, mano, os caras ameaçando e tipo, eu falei, mano, vocês são malucos. Botar isso na internet e os caras, hoje em dia, todo mundo sangue nos olhos. Véio. Não, é torcida, né? Tipo torcida organizada. Tá? Os caras ficam os caras tomam dor mesmo. É mais tranquilo fazer piada de futebol. Tá? É melhor, mano. Nos Estados Unidos, o comediante lá fazia também em relação ao Donald Trump? Fazia também, super liberado. É a mesma coisa. Mas os grandões? Tipo, sim, sim. Aí que se posiciona, mano. Mas lá lá é um pouco mais livre, né? Tipo, não tem acho que não tem essa pressão toda que tem aqui, né? Tipo... acho que tem. Eu acho que a pressão vem muito de rede social, né? Aí é uma questão... Porque, assim, fala muito, assim, de censura e tal, mas eu acho também o seguinte, tem se você ver, no final das contas, ninguém gosta de ser alvo de piada, né? No final das contas, tem isso, né? Todo mundo que tem... que a gente tem muito essa impressão, assim, que aquele espaço entre a ditadura militar e agora, que foi esse ato que teve, foi o momento assim, mais livre que a gente teve, né? Que não tinha rede social e não tinha ditadura militar e tal. Mas, se você for ver, sempre trabalhando em emissora de televisão, sempre tem restrição. Não pode falar do patrocinador, não pode zoar o dono, não pode zoar... Eu acho que porque ninguém gosta de ser sacaneado. A diferença é que agora tem muito mais gente tem acesso, tem voz, então todo mundo quer impedir que isso aconteça. Assim, né? Aí, por exemplo, faz um negócio com enfermeira, aí o sindicato das enfermeiras não vai gostar. Todo mundo tem voz hoje em dia. É uma consequência da tecnologia mesmo, e da democracia também, né? E todo mundo se incomoda com quando virar alvo de piada, né? Aí o limite, né? O cara fala assim, o limite, sim, tem um limite. Não fazendo comigo, beleza. Aí o cara coloca o limite nele. O outro coloca o limite nele e fica assim. Tanto que vocês já viram todo tipo de coisa ter reclamação de humor, de piada, dos cantos mais improváveis, né? O Di teve problema com os capoeiristas. Lembro. O Murilo com um cara de bicicleta. Você imagina... Você imagina ter problema com o ciclista. Os caras tá passando, vou te pegar. Os caras arrumam treta com os negócios, não tem nada a ver, cara. Todo mundo tem medo de dois caras numa moto, né? O Murilo tem medo de um cara com a filha na cestinha. Mas você lembra de uma situação que o Ben Ludman tava fazendo uma piada, a gente tava comentando. O cara subiu e foi dar porrada no Ben, cara. Você vê, Ben Ludman foi um cara inovador, né? Foi um precursor anos antes do Chris Rock, né? É verdade. Ele apanhou mais do que o Chris Rock. Foi qual? No Seleção do Humor? Foi no Folha, Teatro Folha, né? Teatro Folha. Ele tava fazendo piada dele, aí o cara subiu, deu porrada nele, porque o cara também era gordo. O cara falou, como é que é? Aí eu fiquei pensando, cara, o cara foi... Ele quicou e subiu, né? Porque é alto. O palco alto. Ou o cara subiu pela escada, né? E não sei como é que ele não chegou cansado, né? Deixa eu dar porrada, mas deixa. Vai contando um pouco a piada aí, daqui eu te dou a porrada. Mas, por exemplo, eu sempre fui de enxergar alguma situação engraçada. Eu sempre fui. Assim, por exemplo, tem o gordão ali. Mas, por exemplo, esse gordão não tá fazendo nada, não rendeu nada. Por exemplo, só pelo fato dele estar ali parado ali, eu não vejo nada, né? E mesmo o cara tendo 200 quilos, eu não vejo nada. E aí, por exemplo, se esse cara não fez alguma situação que possa render piada, não tem por que eu falar dele. Não sei se vocês acham assim, porque de repente, senão ele vira alvo, assim, sabe? Tipo, mas às vezes, cara, no show que acontece? Lá no Comédia ao Vivo aqui mesmo. Eu entrei no show, aí tinha um rapaz sentado bem na frente e uma moça sentada na ponta do palco, de frente pra ele, fazendo sinais, né? Linguagem de sinais. Aí eu falei, tem que zoar, porque tá aqui na frente. Sim. Aí comecei a brincar e ele entrou na onda, o cara, mano, se divertiu pra caramba. E o Marrom também entrou, Marrom daquele jeito maluco dele. O que acontece? Aí chamou no palco, né? Chamou no palco. Tá inserido na situação. Tá inserido. Você viu uma situação. Então, mas aí se liga. 3 semanas depois, esse mesmo rapaz voltou, aquela moça que falava era a esposa dele, com mais 6 ou 8
pessoas também que nem ele, que não... Então foram lá pra assistir. Eu, não, pô, ela é legal, deve ter falado. Você vê, legal. você vê que o boca a boca funcionou com os surdos. Tá vendo, mano? Então... O mão a mão, né? Foi no caso. Ai, cara. Eu lembro de uma situação também, cara. Eu fui fazer um jogo da Telecena aqui em Caieiras. Aí reuniu lá uma galera do SBT, vários humoristas lá também. Pô, eu fui lá. Chegou lá, tinha um cara que joga bola e ele não tem uma perna. E ele joga mesmo o futebol com pessoas com deficiência lá. Aí ele chegou, a primeira coisa que... pode me zoar. Eu, não. Os caras gostam disso aí. Não, pode me zoar, cara, pode me zoar. Pode ir tranquilo. O cara já chegou. Fala, me zoa aí. Aí ele chegou lá, cara, ele foi fazendo do nada, cara. Ele joga assim, tipo pulando com a perna só, vai lá. Ele fez um gol de bicicleta, cara. Furou o pneu dessa. O cara faz um gol de monociclo, cara. O cara é foda. E ele faz Mas também ninguém dava carrinho nele, né? não. Ele vai na voadora. Mas é um cara engraçado, cara. Mas a gente situação tem mais bom aconteceu. humor, tem gente que... Sim, mas a situação aconteceu. Ele chegou e falou, pode me zoar. Cara, mas não aconteceu nada. Aí aconteceu um negócio. Ele fez um gol de bicicleta. Nem os caras que com 2 pernas faz um gol. É que é difícil, né, cara? Tem shows que, por exemplo, você vai fazer e não entra piada. Eu lembro de um show, fazer eu, a Calabresa e o Adnet. Comédia ao vivo ainda, né? Era comédia ao vivo. Quando eles estavam no comédia ao vivo. Mas era um evento, parece. Era um lugar... Chegou lá, era um campo de futebol e o palco alto. Eu falei, mano... Não tem como fazer aqui, né? Não tem, velho. Não tem condições. Não, mas o cara já pagou o cachê. Aí tinha uma galerinha ali... Aí eu me ferrei, aí a Calabresa se ferrou. Aí o Adnet entrou, também não entrava nada. E a galera, tipo, meio em pé, cara. Assistindo o show em pé. Achei que o Adnet ia fazer meio que narração de partida de futebol. Foi isso que ele fez. Tinha um menininho lá no fundo jogando bola sozinho. E foda-se o show. Aí ele começou a narrar o menino. Aí a galera começou a rir. Olhou pra trás e começou a rir. Ele narrando, não sei o que ele fazia aqueles doideiras. É que às vezes, cara, você fica rendido. Aí você tem que procurar situações ali. Aí você vai chegar em alguém, que nem que você falou. Que vai, aquela pessoa, mas você também tem que ver se a pessoa quer participar. É isso e dá aí. pra saber, né? Por exemplo, o nosso show, a gente começa fazendo essa interação com o público, que é o que a gente filma, tá botando no YouTube e tal. E aí a gente vai interagindo ali, mas é meio que uma conversa, assim, não é focando, o cara é gordo, então eu tenho que pensar uma piada de gordo. Não, vai tendo a conversa, de acordo com o que a gente vai conversando com a pessoa que vai extraindo a graça. Ou não necessariamente precisa ter um piadão, tal, a gente brinca entre a gente e tal, né? O negócio, eu acho que o lance da interação é mais tratar como uma conversa que vai tá rolando ali do que necessariamente... E também você vai sentindo, né? Se a galera tá na onda. Tá perguntando o cara... Não, por exemplo, ontem tinha uma menina que a gente foi falar, ela falou, não quero falar. Aí eu falei, não, mas por que? Você tá escondida aqui? O marido não pode saber, né? Você é foragida da polícia? Não, você veio pro lugar certo, porque tinha pouca gente, né? Então você veio pro lugar certo, aqui ninguém vem. Ninguém vai achar você aqui. Aqui é tipo novela da Record. Quem vai te ver aqui? Falando em Record, você trabalhou no Legendários, né? Foi. Eu mudei eu sou do Rio, né? Mudei para São Paulo para trabalhar aqui no Legendários, né? O meu primeiro trabalho de roteirista assim profissional foi na Record, né? Foi no Legendários. E as pessoas me criticavam na época, né? Mesmo? Ficavam falando, como é que pode trabalhar para esses caras da Universal, né? Os caras da xarope, né? Para esses bispos. Eu falava assim, com todo respeito para essas pessoas, foda-se, né? Os caras pagam bem, os caras pagam em dia. O único inconveniente é que eles pagavam em dinheiro, né? Era sempre aquele dinheiro meio amassado de gente humilde, sabe? Ainda ficava com os 10%. Pois é, tinha todo esse problema. Mas, por exemplo, o Legendários ali, ele já tinha uma restrição muito grande, né? Ah, sim. Pô, fazer humor na Record, né? Humor na Record é difícil, assim, né? Mano. Aquele programa, aquele tipo de programa de humor que você tá crente que é engraçado, né? Tá crente que é engraçado. Mas o Legendários era mais variedades, né?
Mas quando eu cheguei, aquela proposta, quando eu fui pra lá, aquela proposta inicial do Legendários, de ser meio uma mistura de Pânico com CQC, já tava morrendo, ele já tava virando mais um programa de auditório. Show, né? Show de... O Mion já tava... Que é muito embrião do que hoje o Mion faz na Globo, né? Isso, Porque que são games mais bem-humorados e tal, mas o Mion tava com aquele elenco ali sobrando, né? A tinha gente pra caramba, tinha o Hermes né? e Renato ainda, tinha o João Gordo. Aí no ano seguinte, eu entrei no segundo semestre, né? De 2012. Aí em 2013 eles já tinham dispensado a maior parte da galera. O João Gordo e o Hermes e Renato, que era a maior folha de pagamento. Porque eram 4, o João Gordo, o salário também era alto. Era um salário gordo. Aí tinha o Marrom, não tinha o Marrom? O Marrom já tinha saído. Já tinha saído? O Marrom foi na primeira leva. Ele foi saindo aos poucos. Era tanta gente que teve que sair. O Marrom saiu junto com a Jaque Cury e um cara que pulava de paraquedas. Isso, Tem que botar o cara no programa de Era paraquedas. guipado, né? Guipado. Era o Até, Gui, eu acho que o pessoal confundia um com o outro. Que eram 2 Guis em programa, né? Aí a Mia já tinha saído também, foi pra Globo. Eu entrei porque, não sei se você deve lembrar, Lembro. que era o Maurício Meirelles, o Léo Lins e a Mel Maher que escreviam o Legendários, né? Eu lembro. Aí o Léo foi pro Agora é Tarde, o Maurício foi pro CQC, aí tava só a Mel sozinha. Aí ela foi e me indicou. Pra ver. Eu morava até em Brasília na época, eu tinha passado num concurso e tal. Aí quando eu vim, a Mel também já não tava mais. Caramba, velho. Aí trabalhei com um amigo meu que era de Brasília, inclusive, por coincidência, o Tiagones, que até hoje trabalha com o Mion. O Sarro trabalhou na época, não? Eu não lembro. O Vitor Sarro, não sei se ele trabalhou com o Mion. Não, o Sarro, ele tinha até umas conversas dele pra lá, mas na época ele tava na Fátima, ele tava na Globo e tal. Ah, então é isso. Porque eu lembro que o Mion me ligou na época lá. Eu preciso ir. Eu queria ir lá no Bar ao Vivo. Falei, mano, vem que tem tudo aqui. Tem roteirista, tem comediante pra caramba. Aí ele foi lá, acho que foi lá que ele viu o Marrom, se não me engano. Não me lembro. Eu lembro que na MTV também, eu entrei no programa do Marcos Mion na MTV e era o Quinta Categoria. O Quinta Categoria, né? O que depois primeiro. A primeira versão que era de show de calor. Era show de calouros, era bem isso aí. Que era o Mion trazendo atrações e o Cazé, né? E aí, por exemplo, o Mion sempre falava assim, a gente tem que trazer os humoristas. Os humoristas, números de improviso, essa galera é gente boa. Ele queria trazer o time inteiro do Adnet lá, que é o Zenas Improvisadas, pra fazer aqui. A Lília Amarante, que é a diretora, cara, ela ia em todos os comedies, cara. Ia lá no Beverly, lá, o Júlio Piccone, todo mundo... Eles rodavam, né? Rodava pra caramba, porque acho que naquela época lá o humor tava muito em alta e todos os programas queriam humor. Foi aquele boom, né, inicial, tanto do stand-up quanto do improviso, né? Tanto que até hoje o pessoal confunde stand-up com show de improviso, né? Porque eles são meio co-irmãos, eles surgiram na mesma época, né? Era uma época que a imprensa falava bem do comediante. Saía na Veja. Era novidade. Olha, novidade, né? Humor, inteligente. Nossa, cara, somos inteligentes. Hoje em dia ninguém xinga a gente. Passou a ser racista. É racista, criminoso. Olha, hoje o humor é criminoso, cara. Criminoso. Eu tô até com medo agora de falar que sou humorista. Me perguntam, não, eu trabalho com entretenimento. Não, que isso? Eu sou traficante, pô. Eu sou podcaster. Podcaster. Podcast também, depende de quem traz, né? Daqui a pouco, né? Mas eu acho que o humor, ele sempre teve do caos, né? O humor sempre foi pra mudar o ambiente. Por exemplo... Criar um desconforto, né? É sempre pra modificar o ambiente, cara. E é isso. E às vezes você chega lá... se você tá com um propósito de fazer humor, chegou lá, você não alterou o ambiente, cara, eu acho que você não fez humor. Você não alterou nada. Então, cara, você pode causar qualquer tipo de reação nas pessoas. E acabou. Mas ao mesmo tempo eu acho que os humoristas mais bem sucedidos... a gente fala muito esse negócio, né? Do isentão, né? Eu acho que o humorista isentão são os que mais se dão bem, assim. Que é o cara que não se compromete com muita coisa. Não faz piada ácida, não faz piada política. É o cara que faz um humor mais família, assim. Eu acho que geralmente são os caras que alcançam mais o mainstream. Porque se você toca num assunto que... Seja, se você faz uma coisa, se você faz um humor mais progressista, tipo Porta dos Fundos, critica aí, faz piada com a Bíblia, com religião, você vai incomodar os conservadores. Se você faz
piada politicamente incorreta, você vai incomodar quem é mais progressista. Então tem o cara que, sei lá, o Tom Cavalcante, você não sabe o que o Tom Cavalcante é. Ele fica na dele. Eu acho que ele é PSDB, assim. Ele tem jeitão de em cima do muro, assim, mas Não é, cara, ele é o Lzinho. Ele é? O Tom Cavalcante, se eu fosse apostar... É que também não existe mais o PSDB, praticamente, né? Mas o Tom... O Hassum são caras que você não vê muito o que eles... Né? No humor deles não aparece muito o que eles pensam, assim, nem publicamente, né? Eles falam muito, justamente porque eles são mainstream, né? Eles pegam um público grande, né? Eu acho que eu sou desse time aí também, cara. Acho que eu tenho que aprender... tem que ser assim, mano. Eu sou assim mesmo, cara. Porque, por exemplo, eu nunca me envolvi com polêmicas. Não é do meu feitio. Das vezes que eu envolvi com polêmica, foi porque eu tinha que fazer o trabalho. Porque às vezes é uma piada que você achou que é boa como piada, aí você faz. Você não tá pensando, ela é politicamente incorreta, ela é ácida, ela não sei o quê, ela vai atingir, vai pegar mal com tal pessoa, com tal. Às vezes você só fez a piada que você achou ela boa, mas aí, né? Caramba, que doideira. Eu acho que a galera os humoristas mais bem-sucedidos são os caras que pensam bem, não. Isso vai dar merda. Não perde o emprego rápido, né? É um filtrão, né? Nos Estados Unidos isso é chamado de humor blue. É isso? Não sei, pode ser. Um humor mais isentão, família, né? Humor mais eu acho que é assim, é o humor família, né? É um humor mais assim que a família pode assistir junto, que até tem uma malícia, até tem uma sacanagem ali, mas não é uma coisa tão explícita. Deixa um duplo sentido. Cara, esse negócio de humor não tá... Acho que a gente vai ter que mudar de profissão, cara, daqui a pouco. Não, acho que não. Eu acho que a gente tem que ser mais criativo, eu acho. Vou ligar pro Rony e voltar a comida dos lados. Não tem problema nenhum. Não pega ninguém. A não ser que a associação de frutas e... Pode ser que os veganos fiquem... Não, vocês estão falando muita... Vocês estão estimulando as pessoas a comerem carne. Pode acontecer. Maus tratam os animais. Pode acontecer. A Luísa Mel puta com comida dos atos. Já pensou? A Luísa Mel é fogo também, né? Cara, mas isso é bacana, cara. Eu acho que eu tenho um pouco mais dessa linha. O Luiz, você também tem um pouco mais dessa linha, né? Também eu tenho cuidado, eu fico mais família, né? Eu acho que também a gente é mais ou menos da mesma geração. O Gui é mais novo, né, que a gente. Mas a gente é de uma geração que foi aquela geração que começou a assistir o programa de humor e tal, na abertura, né? Na pós-ditadura, que foi aquela época que zoava todos os lados, que teve um liberou geral. Então, eu associo muito ao humor independente do presidente que tá lá, você faz piada com o presidente. Sempre vi o Jô zoando o presidente que tava, o Cacete Planeta zoando o presidente que tava. Então, eu nunca tive esse pensamento do humor como uma coisa assim, tem que servir a essa ideologia ou aquela. Eu sou um cara mais de esquerda, né? Eu acabei de lembrar lá do Pânico e tal. Mas no humor eu não acho que eu funcione como um cara militante, assim. Lógico, eu vou acabar fazendo mais piada com o Bolsonaro, tal, porque isso tá inconscientemente, mas eu também, eu tenho também na cabeça esse dever que eu tenho que fazer piada com tudo também, entendeu? O Diogo Portugal é assim também, né? O Diogo, ele pegou o macete que, assim, se ele fizer piada com um partido, ele já faz com o outro. Sim. Mano, eu não sou de ninguém. Eu tô zoando, mas tô zoando isso aqui também. Que aí deixa mais tranquilo, a não ser os cortes. Que aí os cortes é que a galera vai e... Eu gosto de... o pessoal corta muito fora do contexto, né, tal, também. Eu gosto de persona. Então, por exemplo, a persona do Bolsonaro não me era engraçada. O jeito dele, como pessoa, assim, não via muita coisa engraçada. Apesar dele fazer tanta coisa esdrúxula, assim, pra render material. Mas a do Lula, cara, eu acho muito mais engraçada a figura. Mas não é possível, negócio desse. Mas eu acho que todo cara, assim, o Bolsonaro acho que também. Todo político, assim, populista, ele é caricato. Todo político, eu acho que ele tem que ter... Todo político que ele atinge, assim, como o Lula, como o Bolsonaro... Eu acho que quando o cara é alvo de piada, é sinal que deu certo. Se o cara tem uma coisa que é fácil de imitar, é sinal que ele é um cara popular. Né?
Eu acho que o Bolsonaro tem uns traços caricaturais e o Lula também, né? O Bolsonaro é aquela coisa mais do tiozão, né? Do churrasco, né? É o cara falando merda e tal. E o Lula é esse jeito do Lula mesmo, né? De língua preta, companheiro. Você faz bem essa imitação. Eu sou muito bom, companheiro. Você que é o cara da imitação. Mas esses dias eu tava vendo um negócio, uma entrevista da Vanessa Camargo, que a fazenda do pai dela foi invadida. E aí ela chamou a polícia, chamou o negócio lá, fez uma queixa. Parece o personagem de Chico Anísio. Ela foi ver, era fãs. Aí eu pensei, falei, mas como é que o pessoal burro que invade uma fazenda do Zezé de Camargo e não planta um pé de feijão, não planta um pé de arroz, vai lá só pra tirar foto. Ou seja, o pessoal não mata um boi pra fazer um churrasco. É picanha, companheiro. Companheiro. Não, o que mais Esse povo é burro, não aprendeu nada. Não, o que mais me surpreendeu é a Vanessa Camargo ter fãs, né? Deve ter sido um casal, né? Ela aumentou. É maravilhoso, cara. Isso é bom, você fazer essa piada é boa. Né? Essa piada é boa. É boa. Vou vender pro Rafinha. Agora nos Estados Unidos não faz mais sentido. Eu vou fazer né? amanhã. Agora ele tá fazendo. Fazer piada da Vanessa Camargo. Ele faz de ir lá e não vai preso. Eu vou fazer com ela amanhã, cara, essa piada aí. Ela vem aqui? Não, eu vou encontrar com ela. Mas é assim, cara. Depois do Legendários, você foi no The Noite, né? Aí você saiu de um programa light e foi pra um programa mais... Opa, aqui é mais... Justamente porque o Legendários, ele virou mesmo um programa de auditório e tal, e eu tava querendo participar mesmo de um programa de humor, né? Tava querendo estar num programa de humor, aí surgiu o convite pro The Noite, foi até o Danilo que me chamou e tal... E aí eu fiquei lá 1 ano também, mas e ali no The Noite aí podia fazer piada de tudo, né? Realmente foi de um extremo ao outro, né? Do Legendários ter cuidado com tudo, né? Com várias coisas não podia. No final já tava até desistindo de tentar encaixar piada. Assim, difícil, ficou uma coisa mais de... Eu escrevia também aquela parte do Mion, que ele fazia o Vale a Pena Ver Direito e tal. E aí era legal. Ali o Mion já dava bastante liberdade, assim. O Mion valorizava muito as piadas, assim, também curtia, pô, isso aqui ficou bom, não sei o que lá, tá. Mas já o The Noite já era diferente, né? Já podia... Pé na porta, né? Já podia zoar tudo, tá. Eu até no The Noite falei assim, vocês quiserem, eu fiquei lá no Legendário, ajudar na pauta da entrevista. Não, a gente quer mesmo piada. Então beleza. Então, show. Não, aí é sempre assim, aquele monólogo, né? Que é o tradicional stand-up. Mas tinha uns quadros também. Eu gostava dos quadros que o Danilo fazia, alguns ali que... tinha umas esquetes, né? No começo tinha muita coisa. Continua tendo até hoje, né? Mas tinha mais essa parte de ficção lá no The Noite, porque no começo tava naquela empolgação, né? Quando entrou no SBT e tal. Tinha o monólogo, mas o monólogo tinha hora que virava esquetes ali também, né? Eu lembro até um que eu fiz que até o Murilo que entrou fazendo esse, que era do óculos do Google. Tinha sido lançado o óculos do Google. E a gente fez uma piada parecida com o que depois a Ellen fez no talk show dela. Que era a pessoa, o Murilo pegava o óculos e tal, vai fazer assim, né? Como se estivesse lendo as notícias do Google e tal. Aí no final essa eu fiz, né? Aí no final ele botava o colírio no olho, né? O que você tá fazendo? Tô limpando o histórico. Boa. Essa eu lembro que foi bom. E ele entregou bem, o Murilo é muito bom, né? É bom, cara. Eu gosto também. Gostava também do jornalzinho do Léo Lins. Às vezes ele fazia um jornalzinho, fazia lá um. Tinha o Jornal do Futuro, né? Que a gente fazia o Jornal do Futuro. Tinha também até o Impractical Jokers, né? Que primeiro o SBT fez com a versão Amigos da Onça, que era aqueles que eles vão fazendo que fica um cara falando, eles ficam falando pro outro cara fazer. Que tinha o Murilo Gun, o Zene. Aí depois passou a ter no The Noite. Eles iam na rua, aí ficava um com ponta, eles iam mandando fazer. Agora rola no chão. O Valdeci, cara, o anão, o Valdeci, que fazia isso aí também. Os caras zoavam. Tem um episódio que o Valdeci. Você conhece o Valdeci? Valdeci. O Valdeci é aquele anão manco, lá de Sorocaba.
O Valdeci Proença. É o Valdeci Proença. Depois eles foram parando de fazer, porque eles já estavam conhecidos, né? Mas eu cheguei a participar desse quadro, fiz na rua também lá. É legal, cara. E o Pânico também, né? O Pânico, quando eu saí do Pânico, o Pânico, assim, já tava começando a ficar com um problema lá, assim, de roteiro, porque a gente gravava muito, assim, e tinha que ter mais base, né? A base tinha que estar mais fortalecida. Aí depois, o último ano do Pânico, lá entrou vários humoristas, roteiristas, tal, pra... Tava a Beth, tava lá, Beth Moreno. A Beth eu trabalhei com ela saiu do The Noite e ela foi fazer o Pânico. O último ano ela trabalhou lá no Pânico. Ela entrou lá, ficou até o finalzinho do Pânico, até o último ano. E foi esse último ano teve abriram para muito humorista. Foi até onde o Igor apareceu, o Igor Guimarães, o Morgado, que tinha o Master Trash, né, que era o quadro que era a paródia do... Você fez lá também, Masterchef, eu fiz também. Fez o palhaço sanduíche. Era o palhaço Ish. Palhaço Ish. Que era uma versão nordestina do It. Assim. Eu vou fazer um sanduíche. Não, e era um negócio assim, que lá era uma equipe foda, eles tinham um recurso, que tinha o Eberley, que era um grande maquiador, que fazia a caracterização, tinha a equipe dele. Inclusive, era até uma menina quem fez a maquiagem do It, pra mim, ficou bem feita pra caramba. Foi até uma menina que trabalhou também no Legendários. Do Hermes e Renato. Que ela foi por causa do Hermes e Renato. Conheci ela do cinema. Ela faz cinema também. Ela foi por causa do Hermes e Renato, quando o Hermes e Renato fazia o Legendário. Aí depois que eles saíram, ela ficou meio sem função. Ela falou, ficava maquiando o Mion. Ficou de boa. Então é legal. Aí, ao mesmo tempo que você ajudava nos roteiros lá do Pânico, lá você fazia na rádio também, né? No programa de TV ficou a conversa no último ano de eu começar a escrever. Acabou que não rolou e eu participei de quadros, né? Participei de um que a gente comentava coisa que passava na TV e tal, que era Tá no Lar, que era a versão do... Tinha o Tá no Ar na Globo, a gente fazia o Tá no Ar lá, que era... O Tortorelli. Tortorelli fazia muito, o Bruno Mota. Eu, Tortorelli e o Bruno Mota, a gente fazia quase sempre. E aí eu participei também do Master Trash. Aí quando acabou o programa de TV, me chamaram pro da rádio. Né, que eu cheguei até a fazer a bancada um pouquinho lá e tal. O pessoal da PAN me amava, a audiência da PAN. Eu virei tipo a nova Amanda lá, né? Que ela tá arrumando treta. Era muito do contra? Não é cara do contra. Eu não arrumava treta, mas como eu era o cara mais de esquerda lá, o pessoal ficava, o comunista, pai é vermelho, pai quer ficar amigo do Gregório do Vivier. Cara, hoje como é que tá o mercado de roteiristas de comédia? Eu conheço o Guerê. Guerê tá lá no Pânico. Tá no Pânico Guerê, que mais a Mel. A Mel tá mais agora na praça, né? O Vitor Sarro, roteirista também. O mercado de roteirista de humor é sempre o seguinte: tentar sair do roteiro de humor e aparecer, né? Essa eterna tentativa. Os caras entram, dali eu já tenho uma brecha, né? O Sarro também fez muita coisa, mas ele tá agora mais fazendo shows, o Tortorelli, roteirista. O Tortorelli também o Marinho, verdade. Que já tá há bastante tempo lá no The Noite. Osmar, Vitor Camejo. Camejo também fez muita coisa. É sempre esse negócio, né? A gente vai surgir. É porque assim, o Nigel até ele parou de fazer stand-up, ele tá seguindo firme aí de roteiro e tal. Ele fez muita coisa boa lá na Globo e tal. Mas é aquele negócio, né? Às vezes porque como humorista, você sabe, né? A gente tá sempre tendo que produzir, fazer conteúdo e tal, né? E uma época me deu uma certa preguiça disso, de rede social, de coisa. Eu nunca... Do Twitter foi um negócio que foi a rede social que meio que me revelou, assim, que o pessoal começou a me chamar para roteiro, também, por causa do stand-up, por causa do Twitter, né? Que na época me retuitavam muito, as coisas que eu fazia e tal. E depois, quando vieram as outras Instagram e tal, fui tendo meio preguiça. E assim, show, o pessoal me chama, eu vou fazendo esse show de elenco, e roteiro também o pessoal me chama, eu vou fazendo, e não fui investindo muito e ficar criando conteúdo, né? Entendi. Aí agora que eu tô meio que correndo atrás mais disso, tá? Mano, tem que
Mudou muito, né, cara, o mercado daquela hoje não tem época mais ali. show de elenco, praticamente, né? O Capela tá até me ligando pra gente fazer uma reunião, tentar marcar com a galera, porque os caras não querem fazer mais show de elenco, não, cara, os comediantes, nossos colegas. E aí atrapalha por quê? Porque às vezes o comediante que precisa do elenco, ele não é tão famoso assim pra fazer um show solo, ele não fecha tanta bilheteria. Exatamente, tinha muito show de elenco assim que as pessoas iam nos comedy clubs, por exemplo, o Comedians, ele era a agenda dele era toda de show de elenco, né? Não tinha solo. Todo dia era um show de 4 pessoas, 4 comediantes aleatórios. Então aí você fazia o circuito disso, né? Você podia pagar suas contas em cima disso, né? Fazendo os shows de elenco de todas as noites que abriam por aí, tanto em bar, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, a questão desses comedies pequenos, estão permitindo que pessoas que antigamente não teriam como fazer solo, porque tinha que alugar um teatro maior, tinha que ir para um lugar maior, hoje já dá para as pessoas fazerem solo. Né? Tem isso também. Mas tem muito comediante, né, mano? E aí o cara usa as redes sociais para criar público para poder ir montando esses solos, né? Ah, legal. Os shows, né? E, por exemplo, eu sou muito... Sabe quem eu lembrei, cara, da Tata Werneck, né? Eu trabalhei com ela 2 anos, pô, e ela fazia o improviso. E ela tinha uma dificuldade em fazer stand-up. Eu também sempre tive uma dificuldade, cara, pra fazer stand-up. Ela nunca fez, eu acho, stand-up. Ela tentou Ela tentou no grupo que era o Desnecessários. Ela entrou no grupo. Mas eles faziam improviso, eles faziam show de improviso. Não, mas tinha uma cena, cada um fazia uma cena na frente de stand-up. Que era mais ou menos, né? Porque o Marrom fazia... eu sou loiro, não sei o que lá. Aí o Edu... Era de esquetes, né? Era de personagem, né? Personagem lá fazia um monólogo. Tinha o traficante gay. Mas a Tatá, acho que só fez com eles improviso, só. O show de improviso. Eu nunca assisti, mas eu vi que ela entrou no grupo uma época e ficou viajando e tal. Foi o 10 improviso. Quando eles faziam o quinta categoria. Isso aí. Mas a Tatá eu conheci no Rio quando ela fazia o Avacalhados. Nossa. Que era com o Diego Becker, Rafael Infante. Que era o Diego Becker, Infante, o Fábio Lima, porque tem tanto Fábio comediante, é um outro Fábio, né? Fábio Guerreiro, né? Fábio Rabin. Fábio Lins. Né, Fábio Lins também, é um terceiro, é um sexto Fábio aí, que também é um cara que fez Parafernália, ele é bom também. E aí, até que o cara, o professor da Malhação lá fazia também, o americano. Sei, aquele cara com o cabelo... Charles Paravente, Charles Paravente, caraca. E aí eu conheci ela nessa época. Aí eu cheguei até a abrir uma vez um show. Eles faziam muito ali nas lonas culturais lá do Rio, de Campo Grande. E eles eram meio superstars em Campo Grande, lá do Rio. Ela estava começando ainda A primeira vez que eu ouvi falar a primeira vez que eu vi a Tatá, quem me falou dela foi o Porchat. Cara. Eu fazia um show com o Jericó no barzinho lá no Rio. Aí o Porchat falou comigo assim: uma amiga minha aí vai assistir, hein? A melhor improvisadora do Rio de Janeiro. Aí era a Tatá. Cara, mas tinha um grupo lá também que era muito conhecido, mais no Rio, que era o Zenas. O Zenas, do Adnet, Caruso. Era Adnet, Caruso, Queiroga, quem mais? E o Gregório. Mano, era uma mulherada em peso, velho. Você assistiu, tudo... Era foda. Os caras eram... Era grande, que eles faziam num teatro, acho que de 1000 lugares lá do Rio, porque eram ingressos bem populares, assim. E era grande lá no Rio. O Avacalhados era meio que era esse grupo. Um grupo menor de improviso que veio depois do Zé e tal, cara, né? Era legal o show deles. Era bom, cara. O Zé era forte mesmo. Era forte. E aí depois você foi trabalhar com a Tata Werneck no Lady Night, né? No Lady Night eu sempre via lá as reuniões e falava, o pai lá, cara, que legal. Fiz a segunda temporada e tal. Foi legal, foi uma temporada boa, que foi a temporada que meio que sedimentou como o programa é hoje, né? Porque a primeira temporada ainda tinha umas esquetezinhas, tinha um elenco junto com ela. Nessa segunda foi bem estabelecido que o programa era ela mesmo entrevistando tal, e foi ficando... Talk show mesmo, né? Pô, é muito legal isso aí, cara, de passar em todos os programas. Quando eu vejo, eu falei, cara, olha, igual a Beth, cara. Porra, a Beth Moreno, cara. Ela tá no LOL.
Ela tá no LOL. No LOL, tá Ela em fez o LOL, a Beth Ela fez- no fez Hulk, tudo. Pânico, Lady Night, Porchat, Ela roda tudo. Ela roda tudo, cara. Luciano Huck. Ela faz tudo, mano. Ela tá em todas também. A Beth, a gente trabalhou junto no Encrenca, né? Lá no Encrenca da Rede TV. Mano, eu participei. Passei mal, cara. Você ficou mal no dia Programa que você foi lá. ruim, pô, eu passei mal com aqueles vídeos lá, vídeo tudo ruim, cara. Não, eu Falei também um dia, fiz falou, lá um dia, foi muito ruim, Não. velho. Eu falei, eu vou embora. O que, Mas eu fui- o que você não Pressão gostou alta. da vibe dos vídeos, foi isso? Eu não gostei da vibe de um monte de assassinato lá, cara. Que isso? Eu pensei, pô, quem que acha graça disso, cara? Era pra comentar de forma bem humorada o Cidade Tipo, Alerta, sabe? Porra, cara! Aí falou assim. Era meio que pra ficar zoando os bandidos, assim, ficar, lá, o cara burro, deixa eu esfaquear direito, sabe? Caraca, Eu né? acho que eu não entendi essa proposta, cara. Não, cada semana era um troço Eu falei, diferente. que merda é essa, cara? Ô, minha pressão tá aqui, tá 20, subiu a pressão. Não, eu vou embora aqui. Vou embora, mano. Vazei, não foi? Foi. Foi, eu lembro Caraca, disso aí. velho. Eu lembro. Não, Passei mal, mano. cada semana eles tentavam o programa de um jeito diferente. O diretor era doidão. Cada semana ele queria fazer um negócio. E nunca se decidia do que queria fazer. Você, assim, todo mundo que ia lá de convidado, ele tentava depois encaixar no elenco. É porque você saiu antes, né? Isso aí é... Eu fui Não, quando... não fica vindo toda semana, não tem salário não, mas fica vindo, que é bom pra você divulgar show. Eu fui quando eu era aqui com... Porque ele queria tirar os apresentadores que estavam no momento, ele queria botar comediantes no lugar, entendeu? Aí ele ia trazendo, por isso que ficava esse clima de Entendi. bosta. Porque ele trazia um convidado e esse convidado era o possível puxador de tapete do Já ficava os caras, pô... É verdade, Por isso cara. que o Bebe ficava meio assim, né? A Você galera sentia ficava meio assim, sentia um clima meio... tenso, né? Estranho, né, cara? O Eros, por exemplo, ele foi de convidado no primeiro dessa fase nova aí, e aí no programa seguinte ele já tava na bancada, já. aí todo convidado que ele tentava encaixar, a bancada aí, ia ficar gigante, assim. Mano, que... O cara é doidão. É um cara que... O Nassa, você conhece o Nassa? Conheço. Ele imita o Emílio, né, tal. Ele tá sempre falando igual o Emílio, tal. Pô, não sei o quê. Até fala, avisar pra Emílio, pô, cuidado aí com a Pepela, senão ele sequestra a tua mulher. Passa a viver como se fosse você mesmo. Fica a mulher do Emílio presa lá. Pô, mas é legal, cara. E isso que é bom. Eu valorizo isso do Painho aí, de escrever, de passar por todos, cara. Pô, eu sempre... Isso chama desemprego, né? Você vai mandando embora de um. Já vai entrando no outro. Mas eu sempre tive assim, ó... Meu LinkedIn, um LinkedIn bem humorado. Né? Cara, peraí, mas a semana passada ele tava trabalhando em tal lugar. Agora eu fui atualizar, ele tá em outro. O Lucas Salles, eu acho que dos comediantes, tudo, ele é o cara que tem, né, que tem mais conteúdo no LinkedIn. Né? Ele já fez tudo, né? CQC, Pânico, programa do Edu, né? Agora ele tá no SBT. Mano, ele roda verdade. tudo. Ele Ele roda fez a tudo. Malhação também. Ele fez novela na Globo. Ele vai Fez rodando. novela. Vai rodando. Ah, mas é isso, Ele né? tá morando fora, não tá? Não, eu Ele não fica, sei. ele fica em Orlando, ele fica lá e cá. Ele tá morando em Orlando? Tá. Sabia não. Com a Camila Colombo. Camila Colombo. Pô, tem uma piada dele maravilhosa, né? Que ele fez um reality lá acho que ele fez o Power Couple. Foi o E Power Couple. aí tem um BBB lá, o Eliezer. Aí ele falou... Ele ficou fingindo que era Mano, que era o tipo Big Fone, né? Atenção, Eliezer. Por favor, comparecer na dispensa. Não sei o que. Aí o cara trollou Não, o cara. cara, um negócio assim, que se ficar sem falar, você ganha o prêmio de de tantos mil. Mas não você pode tem que falar, ficar é sem verdade. falar. Aí É. o cara ficava sem falar. Aí Aí o pessoal não aí- viu ele. Pode. Eu vi. Eu não posso falar. E o cara ficou bravo com ele, hein? Bravo pra caramba. Depois que ele falou que era zoeira. Maravilhoso, cara. Parece que ele leva uma pisa lá. Vou chamar ele aqui também. Vamos, Lucas vamos, Salles. vamos. Mas é muito Gente bom, boa demais. Gente boa demais. Vou chamar o Eliezer também pra gente fazer Temos um dois debate. juntos aí. Chama os dois pra se. Põe pra o se Lucas aqui embaixo da reconciliarem, mesa falando. Aqui ele vai É bom apanhar. que faz assim, vocês vão contando as piadas e o Lucas explica pra ele, né? Caso ele não entenda, fica ali. Cara, o quê? Não entendi. Mas o quê?
É pra eu ficar sem falar? Chama ele pro podcast pra ele não falar. Se ele não falar, ele ganha um prêmio. Você ganha um prêmio, um papelzinho assim, ó. Não fala que você ganha um prêmio. Eu vi você no Ronald Rios. Cara, eu fiquei assustado até o Ronald Rios. Ele tá bem grandão, né, cara? Tá bem gordão, né? Que ele é alto, né? Ele é muito mais alto que eu. E ele deu uma engordada e tal, mas e aí na tela aparece, né? Na televisão fica grande. Mas ele já tá emagrecendo. Pós-pandemia, né? Todo mundo deu uma... Mas ele tá dando uma emagrecida já. Ele agora tá morando... A gente grava o podcast na casa dele, né? E aí agora a mãe dele tá morando de frente para ele. Aí ele disse que agora ele tá pedindo menos fast food e tal, porque a mãe já prepara ali, ele só desce. Mas o Ronald, eu tô participando lá do talk show dele, que é o Ronald Rios Talk Show, que é um programa bem autoexplicativo. Né? Ele fez a primeira temporada, passou no Comedy Central, tá passando na MTV também, lá na Paramount, as coisas da Viacom, né? Canais da Viacom, da Paramount. Aí a gente tá fazendo essa temporada agora que primeiro ele solta no canal dele, né? Primeiro passa tudo no canal dele e depois o Comedy Central compra uns episódios. A Viacom compra uns episódios. A gente faz numa produtora que é uma produtora bem profissa. Que eu reencontrei o Ronald, né? Eu comecei fazendo stand-up com o Ronald lá no Rio, tal. A gente fazia e tal. Ficamos um tempo sem se ver, né? Que ele foi pro CQC e tal. A gente tinha um contato mais breve. Aí falei com ele foi no meu podcast. A gente fez um podcast lá de 3. Eu falei aquele podcast bem Vilela mesmo, assim, né? De ficar horas. 5 horas. Aí ele tava querendo voltar a fazer stand-up e tal. Ele me chamou para esse podcast dele, pro Pura Neurose, que a gente tá fazendo. E eu fui também no talk show dele, da entrevista, né? Aí quando eu cheguei, eu pensei que era tipo mais um podcast, assim, mais um negócio assim. Quando eu cheguei, a puta estrutura, cenário, aquele esquema mesmo de TV mesmo. Talk show mesmo, tal. Só faltava a banda, só não tem a banda. Mas tem o cara que é o sidekick dele, que é o cabeça. Então, porra, e essa temporada aumentou, né? Porque agora tem também... eu escrevo o programa, tô como roteirista, mas também a gente faz... Eu também tô lá como comediante do programa, participo dos 4. Eu, o Kiefer também, que edita, mas também... tipo, né, uma forma de aproveitar a mão de obra. Claro. Tem comediantes e ao mesmo tempo roteirista, editor. E editor, ao mesmo tempo. Eu lembro do Ronald Rios, quando ele entrou na MTV, no portal MTV, meia-noite, assim, sabe? Entramos, a MTV dava um espaço, né? Que tinha o Fiz MTV, né? Eu fiz MTV. Aí depois o dele virou um programa mesmo. Passava de noite, mas era um programa à parte dele. O portal MTV, Fiz MTV, o portal MTV. Ele era um dos conteúdos. O Yuri Moraes também veio daí, né? Veio fazer o Gang Bang. O Gang Bang, o Yuri Moraes. O Yuri é o que faz o podcast com o Bento Ribeiro, que era roteirista do Comédia MTV. Pode crer, sabia? E o Yuri também trabalhou no The Noite também. Caramba, bicho. Tudo junto, assim. Mas aí o Ronald fazia o... Depois ele fez o Badalhoca. Que era o canal que ele tinha no YouTube, né? Bem lá no comecinho do YouTube e tal. E aí era basicamente o conteúdo que ele fazia no canal, ele trouxe pra MTV. Legal pra caramba. E você, cara, que é o cara, mano. Pô, valeu. Que isso, imagina. Eu lembro da piada. Lembra dos testes de piada que a gente fazia lá no teu bar, Luiz? No Beverly? Noite de teste de piada. Eu falei, vou lá, cara. O laboratório. E o dia que eu fui lá, encontrei o Paim. Caiu um prédio. Eu continuo fazendo laboratório todo domingo lá no Beverly. Fazendo jabá aí vamos fazer os testes de piada. Só que o teste de piada, cara, eu passava uma dificuldade de chegar lá, só tinha comediante, cara. Você vai testar pra comediante. Tinha um público também. É bem pequeno, cara. Aí eu falava, porra, cara. Comediante é meio ruim, né? Que fica... Mas o que a gente tem feito lá tá indo público normal mesmo, assim. Eu lembro esse dia que você falou que era o seguinte, foi um dia que eu não lembro qual que era exatamente, foi um prédio que desabou em São Paulo. Né? Um prédio antigo, um prédio que já estava meio condenado na Santa Efigênia. Mas pegou fogo e desabou. E tinha gente morando, né? Tinha gente morando.
não sei se o prédio era para estar condenado e não avisaram. Aí eu lembro que foi no dia, assim, eu cheguei, pô, o prédio caiu, né, cara? Não vou fazer piada sobre isso, né? Vamos esperar a poeira baixar. Putz, grega. Cara, tá vendo? E essa funcionou muito, porque foi bem no Funcionou, dia. foi né? bem no dia, cara. A galera, porra, aquele dia a Mas galera ali te é bom, né? aplaudiu Testar. pra caramba. Tu tem que fazer uns testinhos lá, cara. Tem que fazer, Pessoal, mas olha, testar tamo... pra comediante não dá, né? Os caras Tem que ser pra O público comediante normal. não ria, né? Estamos chegando ao final, mano. Passamos o tempo aqui. Foi rápido, né? Foi. O papo foi bom. O papo foi fluindo, né? Que bom que você veio, Isso cara. aí. Obrigado. Vamos ver se isso aqui gera algum processo. Com certeza, vai. Pode ser que Com certeza. E a gente conseguiu escapar de discutir o limite do humor. Verdade. Falando disso, acabou. Eu falei, melhor ir sair dessa zona de risco, né? Legal. Galera, é o seguinte, curte e compartilha esse vídeo aqui, se inscreva no nosso canal, porque a gente depende muito de vocês, aí. tá bom? Tamo junto. Quer deixar as redes sociais? Eu vou deixar aqui meu Twitter é Alex Paim, meu Instagram Alex Paim Comediante, e tô com esses 2 podcasts, né? Com o meu podcast, que é o Pod Paim, Pod Paim, que é lá no YouTube. Aí lá no YouTube tá lá, canal do Paim, eu vou botar essa entrevista lá também. Boa. E tem o podcast com o Ronald, que é o Pura Neurose Podcast, que a gente grava 3 vezes na semana, segunda, terça e quinta, geralmente. Legal. Porque quarta a gente tá aqui pertinho, aqui no Acústico Comedy, ali na Rua da lá, Consolação. sim. Toda quarta-feira a gente tá lá fazendo o nosso show Pura Neurose, que a gente também grava um quadro pro YouTube também. Boa. Então Legal. apareçam por lá. Vamos Aqui aparecer. do lado, já fui lá. Já fui no roteirista lá também, que é o Di Cardoso. O Di. O Di Cardoso, Di, que é roteirista Di, também. sim, o É Di humorista. é parceiro. Legal. É isso aí, pessoal. Então até a Valeu. próxima. Tamo Vê se junto. pode. Valeu, pai. Isso aí.